Alessandro Cardoso. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a este novo projeto de vida de minha autoria chamado Fala Comigo com Alessandro Cardoso. É um projeto novo, desafiador, mas com a graça do bom Senhor chegaremos juntos no topo. E olha só que legal, estou aqui hoje com um convidado bacana, um amigo, um parceiro de longas datas, que vamos falar um pouco sobre dança, arte e cultura e os seus impactos na sociedade. Mas antes de eu te apresentar aqui o meu convidado, eu vou falar um pouquinho dos meus parceiros, aqueles que estão me ajudando a manter esse programa no ar, isso mesmo. Quero falar da FISC, FISC Beira-Mar, para quem já conhece aí na escola de inglês, uma escola incrível lá de São Vicente, que está apostando também no nosso trabalho. Quero agradecer a minha amiga, a Luciana Bolsas, por essa parceria. Tamo junto. E se chegar lá na FISC, lá na Feira Gaspar de São Vicente, falar que viu aqui no programa do Alessandro, vai ganhar desconto, tá bom, gente? E olha só, para quem gosta de dar aquele treino, fazer aquela musculação, aquele crossfit, ou aquela corrida, ou até mesmo que não treina nada, mas que tenha necessidade de tomar um suplemento, tô aqui com a patrocinadora aqui, ó, a Absolute, uma das melhores marcas de suplemento que existe no mercado. E Alessandro, onde é que eu encontro os produtos da Absolute? Vai lá na Power Muscle, na loja lá no centro de São Vicente, procura o meu amigo Silvinho, ele vai te dar todas as dicas do que você precisa. Ah, Alessandro, não sei o que tomar. Vai na Power Muscle, procura o Silvinho, fala que viu aqui no programa do Alessandro, que ele vai te ajudar e vai te indicar o melhor suplemento que você tem que tomar. Tudo bem, gente? Bom, e agora eu quero aqui apresentar este convidado, que é o meu amigo Fernando Curcio, mais conhecido como B-Boy Fernando. É isso aí. Fernando, muito obrigado por estar aqui nesse primeiro programa, iniciando esse projeto comigo, meu amigo, de tantas longas datas que nós trabalhamos junto, e hoje você está aqui como o meu convidado. Fernando, se apresenta aí. Bom, primeiramente agradecer aí, Alessandro, aí pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar podendo fazendo parte desse novo projeto, né? E aí, sendo ainda o primeiro, ainda poder estar participando. Eu fico muito grato por esse convite e feliz por essa nova empreitada aí que você está colocando para frente, né? E acredito que vai dar tudo certo, já deu certo. Onde colocamos a planta dos nossos pés, esse lugar é do Senhor, e já deu certo. Então, basicamente, obrigado aí pelo convite. Espero contribuir de alguma forma aí relacionado àquilo que a dança tem trazido pra gente e aquilo que a gente tem usado como ferramenta de transformação para a vida das pessoas. E é isso, meu amigo, é como você falou. Quando a gente coloca Deus à frente de tudo, não tem erro, a gente só tem sucessos. Né? Então, obrigado mais uma vez, é uma honra para mim te receber aqui no programa. Fala aí, pessoal, fala comigo. Quem é o Fernando Curcio, o B-Boy Fernando? Bom, antes de tudo, sou Fernando Ferreira Curcio, né? Tenho 38 anos, danço breaking aproximadamente aí um pouquinho mais de 20 anos. Sou pai da Maria Fernanda e do Felipe. Sou esposo da Suiane e faço parte da Crew Action Breakers, lá de Itanhaém. Também estou como hoje diretor executivo de operações na Associação de Dança de Itanhaém. Estou como presidente interino da Federação de Break do Estado de São Paulo, presidente do Conselho de Esportes, Secretaria de Esportes lá em Itanhaém. E basicamente estou aí tentando contribuir de alguma forma com tudo aquilo que a dança contribuiu na minha vida. Então, basicamente, correr para deixar um legado aí com aquilo que tem feito a diferença na minha vida, que foi a ferramenta que Deus me deu, que foi a ferramenta de transformação, que foi o break, que foi a dança. Que bacana, Fernando. Você acabou de falar que você tem duas meninas, é isso mesmo? Não, um menino e uma menina. Um menino e uma menina. A menina de 2 anos e o menino de 9 meses. 9 meses, isso. E aí, já vai estar inserido na dança? Já está preparando aí a mais velha aí para ser uma big girl? Cara, confesso que já colocamos o nome, tanto da Maria Fernanda, já coloquei como Mafê, né? Big Girl Mafê. E ela, desde pequenininha, já colocava aí ela na frente da TV para assistir uns vídeos de breaking e tudo mais. E assim, o bom que tá pegando, né? Tá gostando. O Felipe, basicamente assim, a ideia do nome do meu filho, eu tava com a minha esposa assistindo as Olimpíadas, quando o break estreou nas Olimpíadas. Sim. A gente tava na sala de casa e não tinha dado ainda o nome da criança. E aí o medalhista de ouro, que foi o B-Boy Phil Wizard, que ganhou a competição, eu falei, caramba, o moleque ganhou, vou colocar o nome do meu filho de Phil Wizard, né, em homenagem e tal, pô, foi muito bacana e eu sou muito fã dele. Aí minha esposa, mas você sabe que o nome dele não é Phil Wizard, né, o nome dele é Felipe. Olha, então tá aí, pronto, o nome do meu filho vai ser Felipe. E aí colocamos o nome do nosso filho em homenagem a esse B-Boy Phil Wizard. E assim, a gente espera, né, que eles possam aí continuar o legado, que eles possam estar dançando, possam dar alegria e dar continuidade naquilo que o pai começou, né. Ou seja, ela já tem um nome forte de Big Girl.
ele já nasceu com o nome de campeão. E tem um pai que por onde passou fez sucesso, fez história, ou seja, não tem como dar errado, já está inserido nessa cena e o que é legal, direcionado para uma pessoa que passou por vários momentos, várias fases que a dança nos proporciona e vai saber direcionar muito bem, olha, aqui você não pode, aqui você pode, ou seja, a chance de dar certo é inevitável, né, Fernando? É só ali, agora, se preparar, esperar aquele tempinho que eles precisam de maturidade com a dança, né, que a gente sabe, claro, precisa disso, e tenho certeza que você já está preparando uma geração incrível, né? Cara, sem dúvida, assim, o fato de estar conseguindo, de alguma forma, ter a família perto, apoiando, e aí seus filhos ali apoiando, eu tenho, assim, se eles quiserem ingressar no ramo da dança, eu tenho certeza que eles vão ter todo o suporte, inclusive aquele, Alessandro, que nós quando começamos não tínhamos. Então tivemos que aprender bastante coisa, aí tivemos que passar por bastante coisa, para que nós pudéssemos aí basicamente abrir o mar agora para essa próxima geração que vai estar vindo aí de dançarinos, b-boys, big girls, pessoal da danças urbanas no geral. Então, eu espero que eles continuem aí, que a gente possa conseguir dar um suporte, né? Eu falo sempre que não tem a ver só com o Fernando, né? O pessoal fala muito do que a gente já conquistou, do sucesso e tal, mas, cara, colocar Deus na frente das coisas é natural das coisas acontecerem, né? Requer um tempo, demora às vezes, a gente vai passar por lutas, por aflições, mas, né? Jesus já fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, a gente vai vencer o mundo. E a gente sabe que no nosso país, para viver da arte, viver da dança, sem apoio, é muito difícil, né? E a gente chega aí com 38 anos, tá ainda vivendo da arte, podendo viver da dança e poder também estar contribuindo e, de alguma forma, assim, ajudando outros jovens que estão vindo agora, crianças e adolescentes que estão vindo agora, para conseguir ingressar nesse mundo da dança, para mim é muito importante, cara. Assim, hoje a gente vê o mercado de trabalho abrindo para a parte da dança, né? As oportunidades que talvez o Brasil não tinha no passado, hoje está passando a ter por conta dessa visibilidade, o fato do breaking ter entrado nas Olimpíadas, o fato de termos hoje representantes nacionais ganhando em competições internacionais, isso aí tem nos ajudado muito a poder dar continuidade para o trabalho que já tem sido feito há bom tempo, né? É isso, muitas das vezes as pessoas só vê as nossas vitórias, né? Os nossos sucessos, mas não vê as batalhas que a gente trava para alcançar esse sucesso. Eu vejo muito uma geração, e nós vamos falar mais disso daqui a pouco, eu vejo muito uma geração muito de internet e vê os resultados, vê aquele professor, aquela professora tendo um sucesso na internet, mas não sabe o que ela passou, o que ela teve que fazer para chegar a ter esse sucesso, né? Como você bem salientou aí, o Brasil está tendo uma visibilidade muito grande. O Brasil sempre foi um celeiro de dançarinos muito forte. O que falta, lógico, aquela falta de apoio, aquela falta de incentivo, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais para frente, Fernando. Fernando, me fala uma coisa, com quantos anos você iniciou na dança? Com quantos anos? O que te levou a se tornar um dançarino? Quantos anos você tinha? Cara, eu tinha em torno de, assim, 11, 12 anos, eu era criança ainda, e eu lembro que me despertou algo relacionado à dança foi na escola. Eu lembro que eu ia para a escola e tinha um pessoal lá que ficava dançando, ficava mandando uns mortal nos barrancos e tudo mais. Eu sempre gostei dessa questão das manobras e tudo mais, né? Então eu conheci um amigo que se chamava Robério na época, e ele me levou para ver um ensaio, que na época era o ensaio do grupo Big Boys, e depois eles criaram o New Boys, e aí esse New Boys me convidaram para estar dançando. Depois desse tempo eu comecei a estudar essa questão da dança. Foi quando eu vi, então, pela primeira vez uma fita cassete na época, né? Que foi gravada em cima, uma em cima da outra, que tinha o grupo Dança de Rua do Brasil se apresentando no programa da Xuxa. E eu lembro que estava dançando Homem de Preto, e eu vi o rapaz mandando um chutado parafuso, depois fazendo moinho, ponteiro e tal. Eu falei, caramba, mano, esse negócio é muito bacana. Mas eu mal sabia que era próximo da minha cidade, que eu sou de Itanhaém e o pessoal era aqui de Santos. De lá para cá teve o finado Robson, que infelizmente faleceu. Ele me trouxe um dia para Santos, né, para conhecer. Ele conheceu o pessoal do projeto do Grupo Raiz, o Dudu. E ele me trouxe para poder conhecer o ensaio e tudo mais. E eu gostei. Naquela época eu já tinha próximo dos 16, 15, 16 anos. Meu pai ainda pegava muito no meu pé para me poder estar dançando, esse tipo de coisa assim, porque eu era menor, né? Eu era mais novo da turma. Então eu comecei a vir para Santos, a partir dos meus 16 anos, aí meu pai me apoiando todo final de semana e tudo mais, e comecei dançando no Raiz com o Dudu, aí participei de várias competições de palco e tudo mais, onde eu aprendi ali basicamente essa parte de palco, né, dança de rua palco. Eu gostava muito na questão só do break, das manobras e tal, mas onde eu aprendi ali contagem musicais, aprendi da aula, postura em aula, então basicamente a minha bagagem vem muito daí, né, e um tempo depois, 2006, se eu não me engano, foi quando teve a primeira seletiva do Dança de Rua do Brasil, que eu participei,
Eu passei na seletiva, isso foi num sábado, e no domingo já tinha Eu estava lá, você sabe disso. Nós hein? estávamos lá. Eu estava lá. É, e aí eu acredito que nós passamos juntos nessa seletiva. Foi. E no outro dia teve a seletiva por Criança Esperança. Sim. E nós fomos também, participamos e passamos na seletiva. Essa fase da sua vida nós vivemos juntos, Sim. porque você estava no Raízes, se eu não me engano, Sim. e eu era do Nação de Rua, do Ricardo Dias. Exatamente. Então essa parte da sua vida aí a gente viveu junto. Vivemos junto. E de lá pra cá, cara, eu comecei assim, me especializar, né? Poder dar aula e tudo mais. Não tinha ainda um projeto social. E comecei com o grupo Action Dance lá em Itanhaém, então junto com o Renan Lima, parceirão, meu truta. Um abraço pro Renan, viu? O Renan é um grande parceiro nosso também, um cara que é de uma humildade, uma simplicidade ímpar. Ó, um grande abraço, meu amigo. Espero revê-lo em breve, viu? E você falou do Renan aí, eu lembrei dessa fase que você falou das dificuldades, Sim. né? Eu lembro que, por exemplo, vinha de Santos, de Itanhaém para Santos, né? Meu pai me emprestava o Fusquinha, que nós tínhamos na época e tudo mais. Eu lembro que tinha também nosso parceiro Romeno. O Romeno falou, pô, dá pra dormir lá em casa, mas só cabe um, né, e tal. Eu lembro que eu revezava com o Renan, que a gente vinha no sábado, ensaiava com Raízes no sábado e já tinha ensaio no domingo. E eu lembro que a gente tinha uma dificuldade, cara, que a gente pegava ali os pão com manteiga para segurar no outro dia, o pessoal saía, tinha um intervalo para comer, a gente não tinha essas condições, ou comia, ou pagava condução para vir, ou pagava gasolina. E a gente, cara, por muito tempo eu dividia com o Renan ali, ó, Renan, hoje você dorme no Fusca, amanhã eu durmo na casa do Romeno, e assim a gente vai revezando e tudo mais. E a gente, cara, guardava a janta para comer o almoço, mas a gente gostava daquilo que fazia, irmão. Era uma fase muito importante pra gente, desse know-how que a gente aprendeu, de tudo que a gente aprendeu, das dificuldades que a gente passou, por isso que a gente consegue dar valor em tudo que a gente tem vivido hoje. Ou seja, é um processo que faz parte do seu aprendizado, né? É um processo que todos nós vivemos, eu vivi também muito disso, né? Que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou hoje, né? Foi ali nas dificuldades que fomos moldados para que hoje tivéssemos essas oportunidades, essa visibilidade para trazer oportunidade para outros jovens, outras crianças, outros adolescentes e de uma forma diferente, porque nós conhecemos os caminhos difíceis que passamos e a gente vai tentar minimizar essa dor que nós vivemos para essa nova geração, Fernando. Ou seja, o quanto a dança é importante, não é só aquela atividade de se expressar com o corpo, vai muito mais além, é o que a gente sempre fala, né? É dança além da dança, né? E isso forma pessoas, e isso forma cidadãos. E a gente vai chegar lá, Fernando. Parabéns, mais uma vez, por essa estrada que não acabou ainda, né? Não, só estamos começando. Só estamos começando. Ô, Fernando, mas me fala um pouco assim, você falou dessa dificuldade, né, que eu presenciei muitas das vezes, mas hoje, o que mudou na sua vida? Esse processo difícil que foi para você, e é para muitos dançarinos, não só aqui da Baixada, mas no Brasil a gente tem uma grande dificuldade, porque ser artista, trabalhar com cultura no Brasil, não é novidade para ninguém. A falta de apoio, a falta de incentivo, ela é muito grande. O que faz a gente ser vitorioso é a nossa fé e a nossa luta, a nossa perseverança, é ser perseverante mesmo ali, porque a dificuldade, ela vai estar na nossa vida a todo momento. Mas é na dificuldade que vai mostrar quem é você. O que você vai querer ser, sabe? Se na primeira dificuldade você desiste, você não tem sucesso na vida. Exatamente. Então, assim, o que mudou na sua vida? Alessandro, basicamente, como começou essa questão da trajetória na dança, a gente já começou parte um pouco mais profissional, tipo, né? E aí, quando começou a ver, pô, parece que nós temos talento, acho que esse negócio é legal, né? Pô, dá pra viver disso e tal. E todo mundo sonhou com isso. Foi quando a gente começou a ver essa parte internacional, campeonatos mundiais e tudo mais. E falou, cara, isso aí é o topo, acho que para todo mundo que dança, tá num campeonato mundial um dia ou ganha uma competição internacional. E foi quando começou a mudar a chave pra gente em 2009, cara. 2009 foi quando, pela primeira vez, nós conseguimos passar na seletiva do HHI. E quando passamos na seletiva, cara, e falou, pô, bacana, consegui uma vaga para ir para os Estados Unidos. Legal. O moleque tinha uma moto, outro tinha uma bicicleta, e a gente mal tinha documento. Então, a gente tem que tirar agora o passaporte, o RG e tudo mais. Como é que vai, né? Como é que vai? Como é que é essa experiência? E foi quando, cara, eu parei na frente do sofá um dia com o Renan assistindo no HHI, os grupos dançando, né? Que na época era o Philippines All Stars, estava ganhando tudo. E eu falei, cara, nós vamos estar nesse palco aí, cara, e tal. Aquela fé no coração, gerou uma fé no meu coração. E aí quando o Renan, mano, vamos precisar levantar uma grana do caramba pra poder viajar pra esse negócio e tal, não tá, e tal, enfim. E, cara, eu saí desanimado.
Eu lembro que eu saí desanimado ali da sala do Renan e tal. Falei, pô, mano, mó grana e tudo mais, passando várias dificuldades em casa. Meu pai já pegando no meu pé, porque tinha que, precisa trabalhar, não dá mais pra mim ficar pancando pra você ir pra Santos e tal. É uma fase da vida que Exatamente, a gente cara. começa a mudar, as responsabilidades começam a aparecer, a cobrança, por mais que você falou no começo, que você tinha o apoio do seu pai, que te incentivava, que isso já é muito difícil. Já é muito. Somente naquela época, né? Porque eu não sei você, mas eu ouvia muito, dançarina é coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo, marginal, coisa de tem o que maloqueiro. fazer. Aí as pessoas perguntavam, você trabalha? Trabalha. Com o quê? Eu trabalho com dança. Não, Não, você você trabalha com o quê? Eu Exatamente. trabalho com dança. Então, hoje, não tá tão assim 100%, mas já melhorou devido a um monte de coisas aí que vem acontecendo. Sim. Com a mídia, o dançarino sendo um produto, né, para grandes artistas, isso tem mudado. Mas mesmo assim, a cobrança chega da família, né? Chega. E, cara, e assim... Pensa que não, mas assim, a gente que vem de uma... A maioria das pessoas que dançam no hip hop, que dançam em danças urbanas e tal, são pessoas que a maioria delas vem da periferia. Vem de bairros ou cidades que vêm de extrema vulnerabilidade social. E Itanhaém nunca foi diferente, né? Chegava aqui, o pessoal falava que Itanhaém é a terra da banana e tal. Me zoavam bastante. Que pra mim, cara, foi assim, das minhas raízes, sabe? De não esquecer das minhas raízes. E, então, assim, 2009 foi quando virou a chave pra mim, foi quando Deus falou comigo. Na verdade, foi o primeiro encontro que eu tive com Jesus ali. E fiz um propósito com Deus ali no momento que, cara, se... meio que uma barganha na época, não tinha conhecimento, que Deus me ajudasse a conseguir a gente viajar para o Campeonato Mundial. Eu ia parar da forma que eu estava vivendo a minha vida e ia usar a minha arte, a minha dança, para conseguir, de alguma forma, levar o amor de Deus para as pessoas. Porque eu tinha acesso a muitos jovens, eu conversei com muitos jovens. E por que não trazer algo positivo? Ainda mesmo que eu não sabia de nada relacionado à parte de Deus e tudo mais. E foi quando aconteceu, cara. Em 2009, nós conseguimos aí um grupo sem CNPJ, né? E se não for milagre, vocês me digam que são um grupo sem CNPJ e conseguir um patrocínio da Sabesp para conseguir viajar para Las Vegas, sabe? É um milagre. É um milagre, porque como assim? Você não tem nem CNPJ e você conseguir uma empresa assim? E, cara, aconteceu. Estivemos em Las Vegas, tudo mais, dançamos, vivemos aquela experiência, mas de Las Vegas para cá foi quando virou a chave para mim. Falei, bom, agora eu vou montar um grupo de break, foi quando surgiu o Action Breaks, para pregar o amor de Jesus para as pessoas. Aonde eu for, eu vou estar falando de Jesus para as pessoas. E tanto que eu estou aqui falando e... cada 10 palavras que eu falo é isso, faz parte de mim, de mim, né? E, cara, começamos nesse processo. E isso me ajudou muito, Alessandro, a questão da fé, né? Foi quando eu aprendi na palavra de Deus que, através da minha fé, eu podia mover montanhas. Quer dizer, então, que um moleque que não teve oportunidade, um moleque que veio da terra da banana, que muitas pessoas zoavam, pô, o brinde e tal, consegue alcançar alguma coisa? Consegue, porque é um Deus ali que nos fortalece. E uma coisa que ficou muito clara para mim é que, assim, se eu tenho um sonho, é porque Deus colocou esse sonho no meu coração. E a única pessoa que é possível fazer ele ser realizado é o próprio Deus. E ele nos dá os caminhos, coloca pessoas no nosso caminho, traz pessoas para nos auxiliar e as coisas acontecem, mas sempre focando no propósito, que são pessoas. Então, usar a nossa ferramenta, que é a dança, que me ajudou como ferramenta de transformação, para poder transformar também a vida de pessoas, isso também é o sonho do coração de Deus. Então, simplesmente aparelhou o meu sonho com o sonho de Deus e as coisas começaram a acontecer. E a fé, Fernando, é aquilo, é acreditar naquilo que você não vê. Exatamente. A fé e o sonho é o que movimenta as nossas ações, né? Você sonhar em ter alguma coisa e batalhar para buscar esse seu desejo, te traz aprendizados que talvez se você tivesse ali parado esperando cair do céu, você não aprenderia, você não saberia nem como é que seria para ensinar alguém. Exatamente. E tudo isso te fortalece, te trouxe conhecimento para no momento da sua vida você fazer isso que você falou, usar da sua arte para resgatar pessoas, para as pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, né? Eu não sou como é que eu posso dizer? Eu não tenho uma religião definida, né? Eu não cresci dessa forma, mas eu sou muito temente a Deus. Às vezes, eu já fui em igrejas evangélicas, eu adoro, o meu carro tá sempre na Rádio Fly ali, ó, fazendo propaganda da Rádio Fly, hein, galera? Ó, manda um cachezinho pra nós aí, hein? Só músicas gospels, eu amo. Eu sou um cara muito elétrico, muito nervoso, né? Já pensou se eu ficar escutando músicas que me deixam mais nervoso? Não, eu gosto de escutar louvores. Eu me vejo como um instrumento de Deus. Eu falo isso para as pessoas. Porque quando eu iniciei na dança, eu nunca fiz curso de dança, eu nunca fiz aula de dança. Eu sou um instrumento, um vaso de Deus. E como eu já falei uma vez, um vaso de Deus, ele trinca, mas ele não quebra. Ele não quebra. E Deus tem uma missão para nós. Ele deu essa missão. Você vai ser artista, você vai passar por todas as dificuldades, porque eu estarei te capacitando para que no futuro você possa estar capacitando outras pessoas. E dessa forma,
ensinando valores e transformando vidas em bons cidadãos. Então, parabéns por esse trabalho. E eu acho que uma coisa liga a outra. Por quê? Você começou, você teve um sonho, você buscou esse sonho, e aí depois você decidiu, através desse teu conhecimento, buscar pessoas. Foi aí, então, que você decidiu se tornar professor? Cara, foi aí que eu me decidi me tornar professor. Me inspirei muito, assim, em muitas pessoas, Marcelo Cirini, Eduardo Dark, próprio Renan, várias pessoas que foram bagagem, o boy Nelson, que me instruiu bastante no começo, falando com meu pai, com minha mãe, Paulinho, todas as pessoas da minha crew. E, cara, isso me ajudou, de poder contribuir na vida das pessoas, cara, positivamente. Aí, tipo, você tirar o moleque lá da quebrada, que ninguém dava nada, que ele podia passar por várias situações, e aí você dá uma oportunidade para ele, quando você vai ver o moleque se destaca e hoje, pô, mundialmente está sendo reconhecido. Isso para mim, cara, e volto a dizer, depois que me aproximei mais de Deus, passei a aprender mais. É melhor dar do que receber. Às vezes a gente está muito preocupado em ganhar títulos e ser reconhecido e tal, mas mal sabe as pessoas que quanto mais você contribui para a vida das pessoas, você se sente mais realizado com isso. Né? A palavra de Deus fala que toda a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos. E nós, quando nos tornamos filhos de Deus, nós podemos contribuir para a vida das pessoas. E esse é um legado que a gente deixa. Porque a dança vai passar, tudo vai passar. Mas aquilo que a gente fez nesse meio do caminho, o que ficou para a vida das pessoas? Porque os troféus vai ficar nas prateleiras, vai empoeirar e vai enferrujar. Mas os momentos bons e marcantes, momentos lindos que você viveu durante toda essa trajetória, a diferença que você viu na vida das pessoas, você leva com você e essa pessoa também leva com você. E você acaba plantando uma semente para que ela possa conseguir continuar o legado. Então, basicamente, cara, me tornar professor foi o que despertou. Meu maior professor foi Jesus Cristo. E é isso, ó que bacana. Nós estamos falando aqui de todas as etapas que você viveu com a dança, das dificuldades, o apoio do pai, mas depois vem a cobrança também, porque as responsabilidades chegam, os seus sonhos e tal, e você sentiu no seu coração de formar pessoas. E quando eu digo formar pessoas, não é só simplesmente formar um dançarino. Formar né? cidadãos. Essa é a diferença de professor. É formar bons cidadãos. Ou seja, você pegou o dom que Deus te deu, a missão que Deus te deu para transformar vidas. Formar pessoas. Eu sempre falo nas minhas palestras que eu dou por aí, que muitas das vezes a gente escuta assim, porque isso tem um custo, né, Fê? É taxa de inscrição para isso, é taxa de inscrição para aquilo, é uniforme, é ônibus. Aí sempre tem um espírito de porco que fala assim, nossa, tá gastando maior dinheiro com isso aí com a tua filha dança, não vai dar em nada. Só que isso não é gasto, isso é investimento. Porque a sua filha, o seu filho, ele vai estar com um profissional da dança, ensinando valores, ensinando disciplina. Imagina se seu filho não tivesse essa oportunidade de estar nesse meio artístico e ele tivesse ali na esquina, um traficante vicia o seu filho. Quanto dinheiro você gastaria para colocar seu filho numa clínica de dependentes químicos? Para resgatar o seu filho, para trazer o seu filho de volta para a sociedade? Ou seja, professor de dança, grupo de dança, não é investimento, não é gasto, é investimento, galera. Coloquem isso na cabeça de vocês. Peguem essas histórias como exemplo e ajude, incentive os seus filhos. E isso você fez, Fernando. Essa tá a diferença de professor. Nós estamos vendo muito aí essa geração de YouTube que começou a dançar faz 2 meses, aí sabe montar uma sequência ou sabe pegar uma sequência do vídeo e acha que já pode dar aula porque já é professor. Não, gente. Tá muito mais além. Olha aqui a história do Fernando. Olha os passos que o Fernando teve que passar para se tornar um grande professor. Primeiro, ele foi um grande exemplo, porque um professor ele tem que ser um exemplo para o seu aluno. O seu aluno ele tem que te olhar e enxergar e falar, caramba, eu quero seguir o Fernando, eu quero ser igual ao Fernando. E isso é só com exemplos, é que nem dentro de casa. Se o seu filho só ver coisa errada dentro de casa, se o seu filho só escuta palavrão dentro de casa, só escuta coisa... ele vai jogar isso para a rua. Exatamente. Ele vai trazer isso pro meio dele. E isso não adianta depois querer culpar as pessoas, porque o erro está dentro da sua casa. Você fez errado, você deu um exemplo errado para o seu filho. Então, cara, eu fico muito feliz assim com essas histórias de ouvir, porque elas são muito semelhantes também à minha história. Eu comecei com a dança para ensinar dança como objetivo de inclusão social. É o que eu tinha na mão, que eu podia oferecer para onde a minha mão alcançava. Eu não resolvi o problema do mundo.
Mas eu consegui resolver, às vezes, o problema da minha rua, do meu bairro, do meu município. Eu consegui ajudar pessoas que estavam próximo de mim. E isso, Fernando, para você, qual o impacto que você vê na sociedade, esse trabalho com a dança? Cara, o impacto do que eu vejo na sociedade com o trabalho com a dança, eu vou dar o exemplo lá do nosso projeto, que é o projeto Break em Ação, lá da Associação de Dança de Itanhaém, mandar um abraço para todo mundo da diretoria lá. Basicamente assim, cara, desde 2017, foi quando a gente assumiu o espaço lá no Núcleo de Atividades Culturais e Esportivas do Guapurá, mandar um abraço aí para o secretário de esporte, Rogério Salceda, que tem apoiado o Breaking lá na cidade de Itanhaém. Parabéns pelo apoio, continue incentivando, porque é um trabalho muito importante de resultado. E de lá para cá, cara, a gente viu as crianças de extrema vulnerabilidade social começar a participar do nosso projeto, né? Então, em 2018 foi quando apareceu um menino lá, um menino, o nome dele é Jefferson, né? E começou a fazer aula, começou a praticar, e assim, era um menino que dava muito trabalho, era mãe solteira, que trabalhava e tudo mais, passa a mesma dificuldade de todas as mães, as mães solos, e o moleque começou a gostar do break. Oh. E aí, beleza. Até então, a gente começou a ver, na parte técnica, a gente entende, na experiência, falei, esse moleque, se investir, vai dar um futuro e tudo mais, tem talento. Mas eu acho que vai além da dança, porque aí você percebe, o moleque passa por dificuldade na escola, malcriação e tal, mas aí começou a gostar da dança, cara. Então, essa transformação na sociedade foi que a gente começou a pegar de exemplo, né? Eu trago de exemplo que foi um exemplo de sucesso que tem dado hoje, né? Hoje o Jefferson tem 17 anos, posso dizer assim que hoje ele está o brasileiro maior pontuado no ranking internacional na parte de breaking, relacionado ao breaking sport. Passou pelo segundo ano consecutivo, ano passado ele dançou, o sonho dele era dançar na Red Bull, ele passou no top 16, sai para São Paulo e ganhou o IndyCard para dançar no brasileiro, contra todos os brasileiros, 15 brasileiros aqui do estado do Brasil, né? E ficando entre o moleque mais novo da categoria, né, da competição, com 16 anos. Entrou para a história o moleque mais novo, com 16 anos, podendo participar. Foi ele, tanto ele quanto a Kathleen, que participaram também do CBX, que ganharam a vaga para ir para Paris. Nós tivemos 2 representantes, não competindo em Paris, na França, né, com o break, mas representaram o Brasil nessa competição, foram para a China também no Campeonato Mundial. Então, assim, acabaram de vir de Portugal, recentemente a gente estava em Portugal também. Então, assim, exemplo de vida que teve resultado na sociedade. Então, você vê um moleque que tinha tudo para dar errado, né? Perante ao bairro que vivia. Sim. E tudo mais, mas conseguiu olhar para pessoas, conseguiu ver algo na arte, conseguiu despertar algo, e pessoas que conseguiram ajudar ele. Não digo eu em si, mas o projeto, a associação, todo o grupo que às vezes aconselha e tudo mais. E a pai e a mãe que apoia, né? Então, a gente vê o exemplo que é a dança como ferramenta de transformação. Literalmente, ela transforma a vida das pessoas, ela dá oportunidade para as pessoas. Então, você aí que é dançarino, que de alguma forma passa por dificuldade, mas às vezes tem que escolher entre a coisa ruim e fazer a coisa boa, escolha sempre a coisa boa, porque eu tenho certeza que isso vai dar um fruto. E esse fruto, às vezes, não é só para você, mas é para você conseguir abençoar a vida de outros também. Toda ação tem uma consequência, né, Fernando? E é um conjunto, como você falou. Infelizmente, uma pequena parte da sociedade vê essa transformação social, vê o quanto a dança, a arte, transforma de verdade vidas. Porque se tivéssemos mais apoio, mais parceiros ajudando, investindo, apoiando nessas ações culturais, eu tenho certeza que a gente não ia precisar estar construindo mais presídios e mais FEBEMs por aí. Exatamente, é a prevenção, né? A prevenção, ainda vou falar mais, para essa galera que gosta de números, de dinheiro, a prevenção sai mais barato. Sem dúvida. Tá entendendo? Você falou disso aí, Alessandro, exemplo, o break se tornou esporte para quem entrou para as Olimpíadas e tudo mais, né? Pra você ter uma ideia, semana retrasada, nós estávamos na Cobex, voltando de São Paulo, ia ter a discussão do orçamento no município de Itanhaém. E eu vindo no carro me perguntando, mas como é que eu vou defender o esporte? A saúde é em primeiro lugar. Como é que eu vou defender o esporte? A cultura. Mas a educação em primeiro lugar. Ou o social em primeiro lugar, a segurança em primeiro lugar. Mas peraí, a saúde não é esporte, a educação não é esporte, o social não é esporte, mas o esporte é saúde, educação e social. Então tá aí uma justificativa para que os governantes possam investir mais em esporte, em cultura, para que nós possamos conseguir minimizar essas demandas que têm crescido cada vez mais. Os UPAs sempre cheios, os abrigos sempre cheios, com os adolescentes gastam mais de R$ 4.500 por adolescente. Às vezes R$ 4.500 você consegue lidar com uma turma, pagando um professor, com 30 crianças, você ir fazendo a prevenção. Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. E claro, temos que se especializar
especializar também como dançarino, professor, gestor, né, e coreógrafo, para também poder conseguir discutir com o poder público relacionado a isso. E a gente vê o quanto foi importante, mas o quanto eu posso contribuir mais. E é isso, Fernando. A capacitação ela é importante. Exatamente. Porque eu vou falar por mim mesmo, os meus erros. Né? Eu sempre julguei, sempre critiquei, sempre briguei, mas será que eu estava apto a receber, às vezes, a ajuda de alguém, do poder público? A gente critica, eu critico muito até hoje a falta de apoio do poder público, mas muitas das vezes o poder público não pode fazer as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser, né? Eu quero que, muitas das vezes assim, o vereador tá lá como vereador, pô, ele não me ajuda, não custava nada lá me dar R$1.000 para me pagar um professor, mas de que forma legalmente como é que ele justifica esse recurso? Exatamente. Recurso? Às vezes ele tem até a vontade de ajudar, de querer ajudar, mas legalmente ele não tem muito o que fazer. Então é muito importante os professores de dança, produtores culturais, grupos que estão surgindo, grupos que já existem, precisamos nos organizar, estar aptos a poder receber algum tipo de ajuda do poder público, porque não é do jeito que a gente acha que é. Eu costumo dizer que a falta de informação gera um ignorante. Nós somos ignorantes por falta de informação. Quando a gente tem a informação correta, a gente aprende muitas coisas e a gente passa isso para frente também, porque é importante, né? A gente vive numa sociedade preconceituosa que critica, que julga o tempo todo. Eu até estava falando esses dias. Se uma pessoa cai na rua, qual é a primeira ação que deveria de ser daquela outra pessoa que está passando? Ajudar. Mas não, agora ela pega o celular e quer filmar. Porque dá like, né? Porque dá like, porque dá fama. A desgraça dos outros é o que vende, né? Ou seja, o ser humano tá complicado, então a gente julga demais, mas a gente tem que aprender a olhar para o espelho. Peraí, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu estou fazendo a minha parte? Que nem você falou da saúde. A arte, cultura, a dança previne doenças. Sem dúvida. Hoje eu estou na musculação, estou terminando a faculdade, já ministro aulas como estagiário, e a musculação ela prevê doenças físicas e mentais. A dança, a mesma coisa. Pós-pandemia, olha como aumentou. Sem dúvida. As salas de dança. Olha como aumentou. Porque a saúde mental estava abalada. Então, se houver mais apoio, capacitação, se o poder público, políticas públicas com a sociedade, eu tenho certeza que essa prevenção vai diminuir as UBSs, os hospitais, os presídios, as FEBEMs. Exatamente. Porque vai ter um agente cultural ali em cada comunidade trabalhando, agindo. E quando a gente investe nesses agentes culturais, o resultado é certeiro, Fernando. Como você falou, a maioria desses grupos vem de periferia. A maioria dos dançarinos vem de periferia. A gente se conhece aqui, né? Tem uma parte que não, que graças a Deus está ali numa situação que não precisou passar por certas coisas que muitas das vezes um dançarino de periferia. E se você reparar, os maiores talentos estão na periferia. É isso. Eu fui professor de Secof, eu tinha lá 300 alunos. As crianças só iam para o Secof porque não tinham o que comer em casa. É isso. Elas iam de manhã lá para comer 2 pãezinhos, um copinho de café com leite ou um Toddy, ter aquela refeição do almoço. Sabe? E ali dentro nós conseguimos resgatar muitos jovens. Perdemos alguns, infelizmente, mas nós conseguimos dar resultado para muitos jovens e dar direcionamento para muitos, que hoje aí são excelentes pessoas. Então, se nós tivéssemos, se o poder público se preocupasse um pouco mais com isso, o que a gente pode fazer para prevenir tanta cadeia, tanta criminalidade como está acontecendo? Vamos colocar atividades culturais, porque já foi comprovado que tem resultado, Fernando. Sem dúvida. Né? E hoje eu te pergunto, para quem quer se tornar dançarino, qual é a maior dificuldade que ele vai encontrar, o que você acha, Fernando? Cara, para quem quer se tornar um dançarino hoje, cara, a dificuldade que ele vai encontrar é o preconceito. Se quiser ser profissional da área, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque nós não temos um mercado amplo para que a gente possa conseguir ter vários profissionais trabalhando com a arte. São muito poucas pessoas, aqueles que, vamos lá, só alcançou a vitória que ele permaneceu na fé por mais tempo. Teve muitos... Você sabe disso, Alessandro. Na minha época, tinha muito mais pessoas que dançavam muito melhor que eu, tecnicamente, muito mais inteligente, relacionado às coisas de projetos e tudo mais. Mas a galera precisou ter outras vidas, né? De trabalhar, não viver da arte da dança e tudo mais. Hoje, nós vemos assim, a dificuldade que os dançarinos encontram, talvez é porque assim, o mercado está muito amplo. Hoje tem muita dança.
Nós temos os TikToks e tal. Então você pode viver de TikTok fazendo os vídeos, você pode ser produtor musical, você pode ser produtor de fazer evento, você pode ser jurado, você pode ser o MC, você pode ser o fotógrafo. O vídeo. Então dentro da dança hoje do mundo hip hop, danças urbanas geral, você tem um leque. Porém, você precisa se especializar, né? Vou dar um exemplo nessa questão de especializar. Nós temos associação desde 2006 em Itanhaém. Então, a partir de 2010 foi quando a gente teve o nosso primeiro recurso público da prefeitura investindo na dança para que a gente pudesse conseguir atender mais crianças e adolescentes dentro do município. E então a gente foi pegando essa experiência. Aí participei de Conselho da Criança e Adolescente, fui presidente, Conselho do CMAS, Conselho de Cultura, vários conselhos pegando esse know-how, essa experiência. E muitas das vezes eu tinha que largar os treinos de breaking para poder estar nessas reuniões, estar numa audiência pública discutindo na Câmara. E às vezes o cara, Fernando, fica aí nesse negócio aí, não leva nada e tal, não aprende nada. É política. Política. Pô, não quero saber de política. E aí, tudo que nós fazemos hoje é política. E nós estamos falando de políticas públicas. São coisas que, na verdade, o governo precisa pegar com o nosso imposto e investir para nós. Esse é o foco da política pública. Ou seja, nós precisamos tentar discutir e ajudá-lo. Porque, por exemplo, assim, o que um dançarino hoje precisa? Se eu, que sou dançarino, não falar para o poder público o que eu preciso, o cara não dança, como é que ele vai saber? É a parte técnica. Exatamente. O poder público precisa saber da parte técnica, que nem como é que eu vou construir aqui um centro de treinamento, você não faz nem ideia. Não sei nem o que é, quais as regras, como é que eu tenho que fazer, como é que é o piso que eu tenho que usar. E ao mesmo tempo, o que nós vemos hoje? Vou dar um exemplo. Antes de acontecer fadinha nas Olimpíadas, existia um monte de pistas de skates largadas por aí. Exatamente. Certo? Ah, não, porque fazer pista de skate atende o jovem. Quem disse? Vocês foram lá perguntar para o jovem isso? Então, isso é importante para que a gente possa conseguir participar. Para mim conseguir cobrar, eu preciso também participar e também preciso contribuir. Eu acho que isso é importante. Se especializar, se capacitar. Pô, mas como é que escreve um projeto? Você quer o recurso do poder público, mas você não sabe escrever um projeto numa Lei Aldir Blanc, numa Paulo Gustavo, que está aí durante 5 anos. Pô, vários cursos que tem online, que é gratuito. Se especializem, galera, que é importante, porque o dinheiro é para aquilo que você faz e você pode conseguir usufruir disso. Você tocou num ponto importante, Fernando. As pessoas criticam muitas das vezes, você, a gente que está envolvido dentro da política, mas não entende a necessidade. Por que a gente está envolvido dentro da política? Porque Exatamente. A gente precisa da política. É essa parte mais profissional, vamos colocar assim. Nós estamos buscando conhecimento, nós estamos levando a nossa parte técnica para dentro do poder público, porque senão depois a gente vai ficar criticando. Aí Exatamente. vai vir um Zé Ninguém que não entende nada, nunca viveu, nunca dançou. Porque é primo lá do vereador, Tá do entendendo? secretário e tal, que fez uma aula de dança lá e o cara tá respondendo por uma pasta, na verdade, que nem atende a demanda daquilo que você precisa. Exatamente, que é o que vai acontecer, que acontece hoje em dia. Acontece. Então, galera, vocês aí que ficam julgando a gente, é política, entendam uma coisa. Nós precisamos dessa parte política. É políticas públicas. Precisamos. Nós somos a parte técnica da coisa. Nós levamos esse conhecimento para eles, nós negociamos isso com eles. Porque senão vai vir um Zé Ninguém aí e vai botar a mão. E só lembrando que governos anteriores foi extinguido o Ministério da Cultura. Exatamente. Voltou o governo agora e voltou com o Ministério da Cultura. Então, para você ver da importância de você se politizar relacionado até aquilo que você faz. É isso. Conhecimento é tudo, gente. E, Fernando, você falou de projetos, você faz parte da associação aí. Recentemente, vocês foram contemplados aí, né, por uma empresa aí para desenvolver um grande projeto. Fala um pouquinho sobre isso daí, de como vai funcionar, onde vai funcionar. Bacana. Basicamente assim, Alessandro, desde quando a gente começou com os projetos, né, relacionados ao poder público, né, recurso público, né, no nosso município de Itanhaém, a gente viu muito que o recurso era muito pequeno, a gente não conseguia automaticamente atingir o nosso objetivo. Sabe, de dar um lanche pra molecada, de ter um carro para buscar, um uniforme e tal, levar pros eventos e tudo mais. E a gente sempre sonhou com isso. Eu sempre sonhei de ter eu tenho uma van para me buscar em casa, eu vou lá, vou comer no projeto e tal, aquilo outro, porque a gente sabe da demanda. E, cara, foi quando a gente começou a se especializar. Até mandar um abraço aí pra Tânia aí do Sociedade em Ação, que tem nos apoiado aí na parte institucional da Associação de Dança de Itanhaém, e que tem feito um grande trabalho, não só com a Associação de Dança de Itanhaém, mas com os projetos Soul Surf e outras instituições no município. Que foi uma pessoa que veio de empresa privada e começou a especializar as instituições da forma que essas empresas pensam. Porque também existe o recurso público, mas existe também o recurso privado. E, às vezes, você é empresário, você paga o imposto pro governo, mas você poderia tirar uma parte, 6% do seu imposto, para poder apoiar num projeto de dança, um projeto cultural, um projeto esportivo. Mas você não sabe disso. Então, essa capacitação, essa especialização e formação para que a gente possa conseguir entender
na parte contábil, do que precisa e tudo mais, leis de incentivo, por exemplo. Vou dar um exemplo. O breaking entrou para as Olimpíadas em 2024, estreou nas Olimpíadas. Mas antes do breaking entrar para as Olimpíadas, já começou a ter uma discussão que ele entraria. Ou seja, quando a modalidade break se torna esporte, existe lei de incentivo. Por exemplo, lei de incentivo ao esporte. Pô, quer dizer então que agora eu consigo montar um projeto de breaking voltado para o esporte? Sim. E aí você capacita o seu projeto, você monta o seu projeto, você manda para o Ministério do Esporte, seu projeto é aprovado. Depois que o seu projeto é aprovado, você pode conseguir participar de editais de empresas privadas que pode conseguir contemplar com o seu projeto. Peraí, ela não está te dando dinheiro, ela está investindo no seu projeto social, fazendo bem. É importante que a empresa tenha essa visão, responsabilidade social. E automaticamente aquilo que ela pagaria para o governo fazer o que quer, poder público, ela pode diretamente apoiar um projeto que ela gostaria que acha que dá certo. Então, basicamente é isso, de conseguir participar desses editais. E o que aconteceu com a gente foi isso, né? A gente participou de alguns editais. Em 2023, abriu o edital da Petrobras, uma da maior empresa do Brasil, posso dizer assim, que no edital falava que ia contemplar projetos da cidade de São Vicente, Praia Grande e Santos. Cara, isso gritou no meu coração. Teve um amigo que entrou em contato com o Fernando, acho que vocês têm potencial para poder fazer isso. Eu trabalho com isso, escrita de projeto e tal. Dei um abraço pro Leonan aí, o pessoal da Lei de Incentivo aí, o Álvaro também. E nos ajudou nisso, cara. Então montamos o projeto, demos entrada, aprovamos o projeto no Ministério do Esporte, que é na Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto. Demos entrada no da Petrobras e esperamos. E quando foi ver, cara, nós fomos contemplados. Então, assim, competindo com o Brasil inteiro, conseguimos ser contemplados para atender aí 3 cidades da Baixada Santista, que seria a cidade de Praia Grande, São Vicente e Santos, onde nós vamos atender nessas 3 cidades. Basicamente, 740 crianças e adolescentes serão atendidos com um projeto de breaking. Olha só que Sabe? bacana. Então, hoje você tem uma empresa, nós tivemos aí o primeiro projeto de breaking na história aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte. E aí tivemos o primeiro projeto de breaking apoiado, incentivado e patrocinado pela maior empresa do Brasil, que é a Petrobras. Então, já assinamos contrato agora, por isso que agora a gente está podendo divulgar, que a gente acredita que a partir de janeiro a gente começa a dar início nesse projeto aí para atender essas crianças. E se para você ter uma ideia, Petrobras deve ser muito grande, mas cara, qual que é o foco do projeto? Nós estaremos atendendo 740 crianças nessas 3 cidades. Nós teremos uma van que vai buscar em casa essa criança. Maravilha. Essa criança ela vai ter kit lanche em todas as aulas que ela praticar. Essa criança ela vai estar em uniforme, tanto do tênis até o boné, ela vai ter para poder estar praticando ali a modalidade, o squeeze, mochila e tudo mais. E essa criança ela vai ter basicamente 10 profissionais, tanto de professor de break, professor de educação física, assistente social, psicóloga, nutricionista, fora os coordenadores e a parte técnica que vai estar ajudando essa criança. Qual que é o principal objetivo? Ajudar essas crianças, principalmente nos bairros dessa cidade que se encontram em extrema vulnerabilidade social. Então, basicamente, cara, pra gente tá sendo um sonho realizado, podendo estar dando esse avanço, ter esse suporte da Petrobras, é uma das empresas que mais tem apoiado com essa questão da responsabilidade social. E a gente tem certeza, cara, que a gente vai fazer diferença na vida de muitas pessoas e através desse grande apoio, desse patrocínio da Petrobras, com o apoio também dessas cidades. Lembrando que na cidade de Praia Grande, nós estamos lá com o pessoal do Projeto de Paz, o pastor Fábio lá, dá um abraço para ele. Em São Vicente, nós vamos estar no estúdio do Alessandro Cardoso, para mim é uma honra estar poder fazendo essa parceria com o Alessandro. E em Santos, estamos agora correndo também porque com o centro comunitário para a gente poder estar atendendo em Santos. Mas basicamente é isso, tem vários bairros de vulnerabilidade social onde nós estaremos buscando as crianças para trazer para o projeto. E o que me deixa feliz, 740 crianças. Gente, vocês têm noção? É uma atividade incrível. Por quê? É uma atividade olímpica. É isso. Né? Uma atividade olímpica. Elas vão ter suporte total, desde uniformes, transporte, alimentação. E toda a parte técnica. E toda a parte, isso mesmo, toda a parte técnica ali envolvida, mas ainda tem mais além, porque vai criar uma semente nessas crianças que vão se tornar adolescentes, que vão se tornar adultos, incrível, com todo o suporte, coisa que nunca... Eu, particularmente, estou aí há mais de 30 anos na dança, nunca vi isso acontecer. Nós nunca vivemos isso, Alessandro. Nunca, cara. Assim, então, quero aqui dar os parabéns para a Petrobras por também ter acreditado no projeto, para aqueles que Deus botou na cabeça deles lá, pegou o teu projeto e falou assim, ó, vamos contemplar esses daqui, porque é como você falou, é uma responsabilidade social de todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Isso é uma transformação de vidas através do quê? Da dança. Que muitos não dão valor. Então, fiquem ligadinhos. Ó, como é que é o teu Instagram, Renan?
Ô, Renan, ó, tô falando do Vamos Renan. falar do Renan Lima também. Renan Lima, que faz Renan, parte, faz ajudou parte do aí. processo, Se essa história hoje tá acontecendo com você, o Renan fez parte dessa... Cara, o Renan foi a pessoa que abriu mão quando nós recebemos nosso primeiro projeto. Ele me dava carona, viu? Nosso primeiro projeto que a gente apoiou na prefeitura em Itanhaém era R$600 na época. Eu falei, Renan, bora, a gente divide e fica 300 pra cá. Não, Fernando, faz o seguinte... Continua na aula, dá aula, você precisa mais que eu e vai pra frente com o negócio que eu vou dar suporte. Renan é maravilhoso. Então, tudo que está acontecendo, mano, semente que você plantou, Renan. Deus abençoe, isso, mano. Faz parte. Então, olha só o processo disso tudo e a importância. Isso traz um grande impacto na sociedade. Porque eu tenho certeza, 740 crianças atendidas, com fé em Deus, conseguimos ali todas dar um bom direcionamento. Não vamos ver nenhuma delas aí em biqueira, num presídio, numa FEBEM da vida ou fazendo algum ato ilícito. Por quê? A arte é isso, gente. É muito forte, é poderosa. Só que falta acreditarem mais, como a Petrobras fez. E também um projeto bem escrito, né, Fernando? Sim, pessoas capacitadas para buscar isso, porque senão não adianta. Hoje nós temos basicamente uma equipe lá na associação que vai trabalhar nesse projeto da Petrobras de 30 pessoas. Olha aí quantas pessoas envolvidas. Desde o faxineiro ao psicólogo. E oportunidades de emprego, né, Fernando? Sem dúvida, cara. Estamos gerando emprego e o nosso foco principal do projeto nessas cidades é poder contemplar pessoas que são do entorno da cidade. Perfeito. Porque não adianta eu falar, não, vou lá e vou levar a minha equipe. Não, eu preciso contratar pessoas que são dali, uma assistente social que entende o entorno da cidade, as pessoas, o faxineiro, enfim, que vão estar ali, que conhece a demanda do que tem ali no local. E por que para a gente é importante, Alessandro, essa questão da capacitação e poder conseguir acessar esses investimentos? Porque, galera, os investimentos estão aí. Nós precisamos nos capacitar, às vezes largar um pouquinho do treino de break ou das aulas para poder participar de um curso, para poder escrever um projeto, porque esse recurso está aí. As empresas elas querem apoiar. Existe hoje recurso para isso, mas a gente não consegue acessar. Então, a palavra de Deus fala que nós perecemos por falta de conhecimento. E nós precisamos conhecer essas demandas. Então, o pessoal que tem interesse em querer aprender, em querer saber como é que funciona, procura a gente depois que a gente vai estar de alguma forma dando um suporte. Você tinha falado do Instagram. Isso, onde as pessoas conseguem achar vocês? Cara, pode procurar lá, @ADI.Itanhaém, que é a Associação de Dança de Itanhaém. O meu Instagram também está como Fernando Action Breakers. E também tem o nosso grupo também, que é o de break, @Action Breakers. Depois vocês acessam aí. Acredito que vai estar aqui embaixo, aqui escrito aqui. Vai. Beleza? Então, basicamente é isso. Então, assim, Alessandro, a gente quer de alguma forma poder contribuir. Hoje, por exemplo, eu estou como presidente do Conselho de Esportes no nosso município. A gente vê da importância de conseguir ter mais investimentos, sabe? Nós discutimos sobre o orçamento, a gente precisa também estar discutindo sobre o orçamento da cultura. Por quê? Sabemos que quanto mais recurso tiver nessas secretarias, mais investimento a prefeitura vai poder fazer, abrir editais, contratar profissionais. Então, nós vemos hoje a demanda. Por exemplo, Itanhaém está sendo referência no breaking hoje, nacionalmente falando. Temos aí 2 adolescentes, um de 17 hoje e outro de 16, que estão viajando o mundo. Começaram no projeto social. Cara, tá dando essa visibilidade. Pô, o poder público vê da importância da modalidade. Muitas pessoas procuram. De que forma que eu preciso contratar? Primeira coisa, as pessoas que vão dar aula, que querem trabalhar com isso, precisam se capacitar. Não dá simplesmente, não é ser um bom dançarino, é ser um bom professor. Porque você precisa passar isso para as crianças, para os adolescentes e assim sucessivamente. Hoje nós trabalhamos lá em Itanhaém, tanto da criança, o adolescente, o adulto, o jovem, quanto a pessoa idosa. Então, trabalhar em todos esses públicos é importante. E às vezes a avó vai lá avisar o neto que tem aula de dança. E assim sucessivamente se propaga mais. E, por exemplo, hoje sabemos que, por exemplo, a Secretaria de Esporte em Itanhaém vai abrir concurso público relacionado a edital de chamamento público também para projetos sociais relacionados ao break, a dança, ensino geral. A Secretaria de Cultura também vai fazer esse trabalho. Então, assim, é importante que cada representante dessas cidades, da dança, no caso eu sou de Itanhaém, possa conseguir ter essas discussões, possam estar conseguindo dialogar com o poder público para conseguir também atender a nossa demanda. A gente sabe o quanto a dança foi importante, mas se a prefeitura abre uma vaga de emprego para um professor, ele está contribuindo para a nossa arte. A dança urbana, o break, ele está sendo atendida a demanda. E esse professor vai conseguir atender mais crianças e mais adolescentes, onde nós não teríamos criança fazendo coisa errada e adolescente fazendo coisa errada. E é isso. E se cada cidade, as suas secretarias, fomentizar isso, apoiar isso, eu tenho certeza que vão gerar novas ações, vai gerar novos produtores culturais, novos agentes culturais que vai propagar o bem, que vai ajudar as pessoas, que vai ajudar aquele... Muitas das vezes, como a gente estava falando de vulnerabilidade, o aluno chegava para mim,
Pô, professor, hoje a gente tem um estúdio, né, no centro de São Vicente, onde a gente tem um custo alto de aluguel, de tudo mais, então a gente acaba tendo que cobrar uma mensalidade. Mas né? aí que entra o projeto patrocinado, onde nós vamos Exatamente. atender 240 crianças que não vão ser cobradas, vão ter van, Exatamente, alimentação. que vai estar lá. Exatamente. E aí, mas ali a pessoa chega e fala, pô, professor, eu gostaria muito de dançar, mas eu não tenho condições de pagar. Não é o dinheiro. Não é. Você vai dançar então. Você vai dançar. A gente se vira. Esse é o professor. De olhar ali e ver um ser humano, um talento que está cheio de vontade de querer aprender e você poder ter, e você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida dessa criança com tão pouco. Exatamente. Com tão pouco. Às vezes uma palavra, um abraço, ou apenas passar o seu conhecimento para ele, vai transformar ele numa grande pessoa, num grande cidadão. E você vai ensinar ele a também fazer isso, a continuar a ajudar pessoas. E logo atrás você estava falando lá do projeto, o legal é que tem as famílias inseridas também junto, né? O projeto ele atinge diretamente a família, o lar, e isso é importante. Como eu falei, eu dava aula no Secof. A criança ia para lá, a gente dava conselhos, a gente ajudava, direcionava, mas quando chegava em casa, ele tinha o oposto. Exatamente. E isso é uma guerra difícil. É até injusto, vamos dizer assim, né? E eu costumo que eu falo o seguinte, Alessandro, né? Meu pastor fala muito comigo, o Thiago, ele falou, Fernando, as crianças precisam sair da casa delas, chegar aqui e estar num outro ambiente. Elas precisam se sentirem acolhidas no ambiente, tanto da lâmpada que está bonita, o banheiro que está bem, eles precisam se sentir bem aqui. Valorizar aqui. E isso é importante, cara, a gente conseguir servir e dar o nosso melhor com aquilo que Deus nos deu. Se a gente tá, então não entenda isso como o cara tá patrocinado pela Petro. Não, irmão. Não. É um rio de águas vivas. Deus tá passando por aqui para poder atingir outros. Entende? O foco é as pontas, entende? Então a gente precisa conseguir ter essa sensibilidade, esse olhar, que o foco não é muita gente, mas sim as pessoas que estarão sendo contempladas com isso. E talvez você nem perceba a diferença que você está fazendo na vida das crianças. Mas quando você menos esperar, vai ter um vereador te dando uma homenagem na Câmara, falou, eu fiz aula com esse mano aí. E você não tem noção do que foi na vida daquela pessoa naquela época. E você está vivendo isso, Alessandro. Você não tem noção de que, tá hoje sendo diretor do Hip Hop International, poder viver e proporcionar para os brasileiros a conseguir um título mundial. São para poucos, irmão, mas é para aqueles que permaneceram na fé por mais tempo, que não desistiram. Falar que você não teve luta, que você não teve problema, teve pra caramba, mas você colocou a fé. E a fé é aquilo que você falou. A fé em Hebreus 11 fala que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que vai dar certo. Por isso que você continuou. Ao tempo atrás você falou, eu tava querendo desistir, tô passando por uns problemas. Eu falei, irmão, aguenta. Porque a vitória só vem para aqueles que permaneceram na fé por mais tempo. Aguenta que vai dar certo. E deu certo, irmão. E vai dar certo e vai dar mais certo ainda. Porque onde tem fé e tem Deus na parada, eu não conheço um barco que Jesus não está nele, que ele passa por vento, por tribulações, mas ele não afunda. Somos vasos de Deus, que passamos por turbulências, passamos também por dificuldades, e muitas das vezes as pessoas não vê o quanto a gente está sufocado de problemas, de dor, querendo ajudar, querendo resolver, e você tem os seus problemas, e você se vê num mundo tão escuro que você fala, meu Deus. E aí que é muito louco, Alessandro, que é muito louco você vai falar, mas as pessoas não vê tudo que a gente passa, as paradas que a gente passa, mas Deus, ele sonda o coração, mano. Tem muitas pessoas que não passam isso, mas não tem a motivação de querer ajudar. Tem talento, tem dinheiro, tem recurso, mas não tem a motivação de querer ajudar. E às vezes, o que Deus faz? Todas as histórias da Bíblia foi assim. Ele pegou aquele que não era nada e transformou no que precisava ser. Né? José do Egito se tornou governador do Egito. Então, temos vários exemplos na Bíblia, por isso que eu trago como exemplo Jesus. Passou tudo que passou, 40 dias, 40 noites no deserto, mas depois ele conseguiu entender o chamado dele. Passou por luta, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não, mas que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus na nossa vida, mano, é que as pessoas sejam alcançadas. Se essa ferramenta está sendo dessa forma, então que seja. E aí você falou, né? Às vezes vai ter um vereador, que vai ter alguém lá, que vai te ver e vai falar, pô, esse cara foi isso. Aproveita aqui a oportunidade para te fazer o convite. Dia 16 agora, quinta-feira, 16 de outubro, eu estarei sendo homenageado lá na Câmara Municipal de São Vicente. Vou receber o título de cidadão vicentino, que é uma das maiores honrarias da cidade, graças a todo o trabalho, toda a história de mais de 30 anos com a dança. Mas não foi uma história que eu construí sozinho. Eu precisei de cada aluno, cada pai, cada mãe, cada amigo que sempre apoiou e incentivou para que eu continuasse esses mais de 30 anos atuando na dança. Hoje, como você falou,
Eu represento, aí sou o diretor da Hip Hop International Brasil, que organiza a Brasil Hip Hop Dance Championship, que é a seletiva nacional para o maior campeonato de hip hop do mundo, que é o Mundial nos Estados Unidos. Eu nunca me imaginei chegar nessa posição, mas Deus foi preparando o caminho, com dificuldades, com capacitação, e hoje eu estou aqui. Quando eu me tornei diretor, Fernando, foi difícil. Primeiro ano, porque não vem uma cartilha junto, né? Não. A gente vai aprendendo e vai tomando paulada. Foi aprendendo e tomando paulada. Mas Deus é maravilhoso. Sem Como dúvida. eu falei, não cresci em religião, mas eu amo Jesus e Jesus me tem como um Ele vaso. é o único suficiente, irmão. É isso. E ele me usa de uma tal forma para formar pessoas e para ser exemplo para as pessoas, que é o que está acontecendo com você e acontece com muitas pessoas, cara. Olha, nós estamos falando aqui de uma geração de dançarinos, de dificuldades, e hoje, com todo esse processo que vem acontecendo, como você vê essa nova geração de dançarinos, Fernando? Cara, eu vejo uma nova geração de dançarinos saudável. Posso dizer assim, vou dar exemplo do break, né? O pessoal fala muito, pô, mas o break entrou para as Olimpíadas e tal, vai perder a essência do cypher e tal. Eu falei, e não, cara. Hoje, vou dar um exemplo, né? Domingo agora nós estávamos na Red Bull BC One, que teve esse domingo, onde a Big Girl Keké estreou aí. Um abraço para Keké, pro Paulinho, para toda a crew. Nos representou lá. A Big Girl mais nova da categoria, de novo, né? Primeira B-Boy ano passado, agora ela, representando a Baixada Santista lá como a primeira Big Girl da história da Baixada Santista, por enquanto, a participar da Nacional da Red Bull, sabe? E ficar entre a top 8. Então a gente está muito feliz com tudo isso. E o que acontece, Alessandro? Há 8 anos atrás, já foi uma nova formação que a gente começou a passar para a criança. O porquê que a gente precisa se preocupar com a base? Porque é através da base que daqui 7, 8 anos você vai conseguir ver o fruto daquilo que você começou a plantar no início. Muitos talvez não vão querer continuar e tudo mais, e faz parte, mas pensando principalmente no caráter. Falando na parte técnica, antigamente nós treinávamos de qualquer jeito. Então, principalmente no break, é uma dança desportiva, né? Que ela lesiona muito, ela machuca muito. Você é professor de educação física, você sabe. Então não é saudável. Mas a partir do que ela entrou para as Olimpíadas, começou a passar a ter estudos. Começou a passar a ter, a galera começou mais a cuidar mais do corpo, academia, alimentação e tudo mais. Então, eu vejo essa galera da nova geração, do breaking especificamente falando, mais saudável no futuro. De não estar querendo envolvimento com droga, por conta de antidoping e assim sucessivamente. Então, eu faço até um apelo para o pessoal da velha escola, né? Pessoal que é um pouco mais antigo, não se sintam, tipo assim, a gente passou tudo que a gente passou e agora a molecada que vai ficar vivendo essas paradas e tudo mais. Cara, não tem esse sentimento, porque assim, vocês passaram tudo o que vocês passaram para que eles pudessem chegar hoje e não passar tudo o que eles estão passando. Então, o que nós precisamos como orientadores sociais, como professores de break, é orientar os nossos alunos a valorizar também a pessoa da velha escola, né? Sempre respeitar os mais velhos, por que chegamos aqui, como é que foi no passado, o que passaram para poder estar chegando aqui, da gente poder respeitar e também conquistar o espaço deles, que eu acho que o momento que eles estão vivendo agora é um momento único, né? Tivemos break nas Olimpíadas no passado, mas tivemos agora em 2024, e isso tem dado visibilidade ao ponto de ter mais crianças hoje podendo participar e praticar break. Exemplo disso, na Federação de Break do Estado de São Paulo, nós estamos feitos aí as competições, os circuitos estaduais. Mandar um abraço lá pro Igor, lá, o diretor de break da CNDD, Confederação Nacional de Dança Desportiva. Tem apoiado aí, já foi também presidente da federação e hoje está como conselheiro da federação e apoiando o break da melhor forma que pode. Então, o que acontece? Através dos circuitos, a gente conseguiu perceber o quê? Que o nosso maior público de competidores participando da competição era crianças. Oi. Não, mas só coloca 8. Não, se tem 30, as 30 vai se apresentar e vão ver que o jurado vai analisar quem foi melhor. Sim, mas por que é importante? Passou a ter mais projetos sociais. Os profissionais do break passaram a dar mais aulas, o pessoal passaram a começar a trabalhar com o break. Automaticamente começou a plantar a sementinha no coração das crianças. Porque até então eu vi uma fita cassete lá. Hoje em dia, se você ligar a TV, você vê no comercial, então você vai conseguir ter mais acesso à dança, o break em si no geral. E o que eu peço para os orientadores sociais, cara, é esse cuidado de poder passar adiante e passar com cuidado, com responsabilidade. Porque o pessoal costuma falar que não, o break salva, o hip hop salva. Não, gente, o hip hop não salva, o break não salva. Eles é ferramenta de transformação na mão da pessoa certa. Porque tem muita gente dentro do hip hop, dentro do break, perdida. É isso. Largando suas famílias, largando tudo para querer viver algo do sonho, daquilo que está no coração, e eu posso dizer até com egoísmo. Né? O egoísmo de querer viver os meus sonhos e esquecer os próximos que estão do meu lado, ou não ser companheiro do meu companheiro de crew. Então, hip hop não salva, break não salva. Ele é a ferramenta de transformação na mão da pessoa certa que vai conseguir trazer frutos. Né? Então, basicamente é isso.
É isso, Fernando. Que lindo essa história. Muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo já deu. Poder te receber aqui nesse meu primeiro projeto, no projeto Fala Comigo com o Alessandro Cardoso, a gente falar de dança, de arte, de cultura, que é a nossa experiência, a nossa vivência. Foi um prazer, meu amigo, poder mostrar toda a sua história para as pessoas que vão estar nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Alessandro, eu que agradeço aí o convite, fico feliz de ter sido o primeiro, assim, não porque, eu sou o primeiro, não disso, mas, cara, de poder estar abrindo essa nova trajetória na sua vida, de ter o primeiro, de poder estar aqui. Eu espero que, de alguma forma, muitas coisas do que eu falei você já conhece, mas talvez na parte espiritual não foi tão íntimo igual a gente teve hoje. E eu espero que, mano, que Deus te abençoe cada vez mais, irmão. Que você venha trazer mais exemplos de pessoas, mais pessoas que inspirem outras pessoas. Porque o que a gente vai levar dessa vida, Alessandro, é a vida que a gente leva. E nós precisamos levar uma vida saudável. Porque hoje em dia aquilo, só coisa ruim tem dado like, só as coisas que não prestam têm acontecido. E a gente precisa, de alguma forma, sensibilizar as pessoas. Amar mais a nossa família, os nossos próximos, as pessoas que estão próximas da gente. Entender? Plantar o amor no nosso redor, porque isso é importante, porque se amanhã bater a senha, Jesus fala assim, aí, já deu a cota de vocês aí. Bora, vem. A minha pergunta é, será que a gente vai deixar saudade na vida das pessoas? Será que vão falar assim, esse maluco fez a diferença na minha vida? Então, é esse legado que eu quero deixar. E basicamente, assim, para as pessoas que estão assistindo, cara, de alguma forma, talvez você não está assistindo ao vivo, você está assistindo agora pelo seu celular, ou talvez por esse corte que vão estar cortando, eu creio. Eu trago sempre o seguinte, se você tem um sonho, irmão, esse sonho que ele colocou no teu coração foi Deus. Então, se aproxima de Deus, que Ele é a única pessoa que pode conseguir fazer você realizar esse sonho. Posso dar exemplo aqui de 2 pessoas que estão aqui hoje. Muitas pessoas falaram que nós não iríamos conseguir, que o nosso projeto mal ia conseguir ajudar a gente. E talvez esse sonho de querer viajar internacionalmente, hoje agora é diretor do Hip Hop International. Ou talvez, um projetinho que talvez muita gente não deu bola, está sendo patrocinado pela maior empresa do Brasil. Mas lembre-se do seguinte, colocar Deus na frente, as coisas vão acontecer. Então procure o Senhor Deus e a sua justiça e todas essas coisas que você precisa vai ser acrescentado. É isso, meu amigo. Deus acima de tudo. Mais uma vez, muito obrigado. E quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Amorim, lá da Ótica Prevent, eles que me atenderam, esse óculos maravilhoso. Rodrigo, aquele abraço, meu amigo. Mandar um abraço para o pessoal da FM Eventos lá, a galera que vai cuidar aí de algumas coisas dentro do HHI, mesas, cadeiras. Se vocês vão fazer uma festa lá, fala com o Júlio. Júlio, aquele abraço. Mandar mais uma vez o meu agradecimento para a galera da FISC lá, FISC Beira-Mar de São Vicente, minha amiga Luciana lá na Frei Gaspar em São Vicente, a Absolute e o meu amigo Silvinho da loja Power Music. Muito obrigado por vocês estarem junto comigo, a minha família. Mandar um abraço pro meu amigo Max, que está aqui do outro lado ali comandando tudo. Max, obrigado, meu amigo. Tamo junto. Gente, é o que o Fernando falou. Deus acima de tudo. E se prepare, porque você pode ser o próximo a vir falar comigo, com o Alessandro Cardoso. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau. Fala Comigo com Alessandro Cardoso.